Olá, eu sou o Gerson de Souza, educador, mestre em administração, teólogo, sul-mato-grossense, e eu quero conversar com você sobre um tema muito importante, não apenas para essa época, mas para qualquer momento. Pode o cristão se envolver com política? Eu creio que a pergunta não é se o cristão pode se envolver com política, mas como o cristão pode se envolver com política. Porque a política, ela é uma ciência, ela é uma arte, a arte da organização, a arte da direção, a ciência da administração. Como você sabe, ela surgiu com os gregos. Havia, na época dos gregos antigos, as polis, que eram cidades-estados. E tudo aquilo que se envolvia com a poli ou com a cidade era politeia, que era política. E o interessante é que as pessoas que se preocupavam com o bem-estar da cidade, que se preocupavam com as coisas que poderiam melhorar a cidade, eram justamente os políticos. Políticos não era necessariamente uma pessoa, mas as ações dos cidadãos. Então, os cidadãos, quando se envolviam para melhorar a qualidade de vida da sua cidade, essas ações desses cidadãos eram os políticos. Agora veja, a política ela está envolvida em todo o nosso cotidiano. A política está envolvida na questão do orçamento familiar, está envolvida na questão de acesso a alimentos, está envolvida a questão de saúde. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a sua conta de água ou esgoto é alta, é uma questão de política. Você, por exemplo, com certeza conhece um amigo, um parente ou algum conhecido que teve câncer, está com câncer ou morreu de câncer. Sabe por quê? Tanta gente está com câncer, o índice, o número de contaminação com agrotóxico, por exemplo, só o ano passado, cada brasileiro consumiu 5 litros de agrotóxico nas frutas e verduras. Essa questão é uma questão de política. O alto preço dos hortifruti granjeiro, que no caso de Mato Grosso do Sul, 70% é importado dos outros estados, é uma questão de política. 50% da população brasileira está com sobrepeso e 20% está obesa. Essa é uma questão de política. A quantidade de sal e química e de alimentos hiperprocessados que as pessoas consomem e acabam tendo problema de pressão alta, problema de coração, é uma questão de política. E não apenas nas questões de alimento, na questão de saúde, mas a família ela tem uma regência política. Quando os pais definem horário para os seus filhos dormirem, acordarem, quando definem se seus filhos vão ou não vão à escola, quando eles definem os limites para os filhos, é uma questão de política. Quando, por exemplo, se define o orçamento, como é que utilizarão o dinheiro, é uma questão de política. Quando a família define, por exemplo, que tipo de lazer vai ter, se vão assistir televisão, ou se vão ao parque, ou se vão jogar, é uma questão de política. A igreja também é regida pela política. Quando existe, por exemplo, as eleições da liderança da igreja, é uma questão política. A forma como a igreja vai trabalhar é uma questão política. O que pode, o que não pode, é uma questão política. E eu vou dizer para você, a política, na verdade, é uma questão bíblica. A política, eu afirmo para você, é uma questão divina. Sabe por quê? Porque quando dizemos que Deus é o Criador, Deus é o mantenedor, é Deus quem tem o governo político do universo inteiro. O livro de Isaías, no capítulo 46, no versículo 10, a palavra de Deus fala de que Deus ele definiu o rumo do universo e que aquilo que ele definiu irá acontecer. No livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 28, fala da soberania divina em todas as coisas que acontecem nesse mundo. Mas eu acho interessante como no livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 35 e no versículo 34 e versículo 35, como define a questão da soberania. O próprio Nabucodonosor, ele disse assim: todos os moradores da terra são reputados em nada.
Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e dos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter as mãos, nem lhe dizer o que fazes. Deus é o Deus que define a direção, o rumo que nós estamos vivendo. E eu concluo dizendo para vocês de que, de fato, Deus é aquele que define os governantes, é que define os políticos. Veja que no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 21, diz que Deus coloca reis e que Deus retira reis. É Ele quem tem o controle de quem vai estar no governo. E quando Ele diz no capítulo 13, quando Paulo diz no Romanos, capítulo 13, versículo 1, de que todos os governantes são colocados por Deus, aí você me pergunta assim, mas até aqueles mais tiranos de tantos países aí que são líderes ditadores, na época de Paulo, quem estava no poder era Nero. Talvez não houve uma pessoa mais cruel do que ele. As autoridades são estabelecidas por Deus. E eu digo para você, política é algo de Deus, sim. Politicagem e corrupção é dos homens. E como cristão, nós queremos o bem-estar de todas as pessoas. Por esse motivo, nós podemos fazer toda a diferença. Não podemos nos omitir. Nós temos que participar. E podemos participar da política elegendo pessoas de bem, pessoas que têm boas propostas, pessoas que de fato têm Deus no coração e vivem a sua vontade. Faça a melhor escolha.